Mas, assim, a pandemia escancarou algo que já era uma agonia crônica, porque a gente ia ver essas empresas quebrarem no longo tempo. Ela só tornou o problema agudo. Elas morreram do dia para a noite. Então, eu queria saber de você, primeiro, é possível você ter uma rede de transporte, aí eu não falo só dos ônibus, uma rede de transporte, uma rede de mobilidade, onde você tem o transporte ativo integrado com o transporte público e uma estrutura de caminhabilidade que incentive as pessoas a caminharem, a pedalarem e a usar o transporte público? É possível você ter essa rede sem você tendo exclusivamente a tarifa custeada pelo passageiro? É possível ter essa rede sem você ter algum tipo de investimento fora do setor de transporte? E como é possível financiar essa rede? É impossível. Certo? Não tem como imaginar um sistema de qualidade custeado pela tarifa. Isso, agora a pandemia escancarou e colocou de uma forma. Agora, ela não só escancarou, como ela mostrou que a estrutura de financiamento no país inteiro só tem 2 lugares onde ela se estruturou. Efetivamente, tem outros que têm os arremedos. Os 2 lugares é São Paulo e Brasília, Distrito Federal. Por quê? Porque lá eles fizeram como está na lei da mobilidade. Você tem uma tarifa usuário e você tem uma tarifa técnica, que é uma tarifa de remuneração por passageiro. Tá? Então, o que aconteceu? Nesses lugares, foi mantido. São Paulo já ficou um pouquinho, teve alguns problemas, mas aqui em Brasília eles mantiveram até a oferta. E, lógico que aumentaram os custos. Brasília, aí nós trabalhamos como MDT profundamente nisso. Fizemos um trabalho, pegando os últimos 10 anos, e escrevemos transporte público na cidade planejada para o automóvel. E aí a gente foi mostrar que aqui em Brasília a gente só tinha 2 verdades na sociedade sobre o transporte público. O transporte era péssimo, impossível de melhorar, e a única solução era metrô. A única. Então, imagine numa cidade com uma disponibilidade gigantesca de áreas para fazer BRT, fazer faixa de ônibus e tal. Brasília tem 44 quilômetros só de faixa exclusiva. E mais uns 30 e poucos de corredor. Mas é insignificante para a dimensão de Brasília, uma cidade de estrutura regional com transporte urbano, então ele é caríssimo. Então, Brasília, ela tem, então, garantido financiamento, entende? Quer dizer, como a tarifa técnica é calculada empresa por empresa, e a tarifa usuária é a decisão do governo. Que o governo acha que tem de ser, então, se ele acha que tem de segurar a tarifa, ele vai segurar a tarifa. Se ele acha que vai aumentar, como ele aumentou no começo do ano passado e deu um chabuzinho, né? Mas agora, com a pressão da Covid, eles não existe isso. O que existe hoje, que é um perigo, é a discussão de como é calculada essa tarifa técnica. E a gente espera que tanto São Paulo quanto aqui não dê nenhum chabu, que venha alguma dúvida para não comprometer outras soluções. Hoje, a Frente Nacional de Prefeitos, junto com o Fórum Nacional de Secretários, elaboraram uma proposta que é pegar o valor que se paga pela gratuidade do idoso e isso ser um subsídio público. Acontece que a gente tem aquela tal PEC do teto, que você não pode estourar aquilo. E essa proposta, por exemplo, ele vai tirar de onde? Vai tirar da assistência social.